Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria de CX e centralidade no cliente. E está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Hoje, a gente tem uma figura muito especial. Conhecido como Cello, mas o nome dele é Marcelo Pugliese, CEO da High Platform. Por favor, Marcelo, se apresente e pode dar um pouquinho do seu histórico, só como início para a turma ouvir? Claro que sim. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Léo e Zapata. Prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz, me enche de alegria aqui ver o trabalho que vocês estão fazendo com o grupo, com o Customer Lovers, com a Kentricus, com a Paradox. Saiba que sou um admirador aí, um fã de vocês e ainda bem posso chamar vocês de amigos, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. De maneira rápida, eu sou um entusiasta da questão, do conceito de gestão de relacionamento com o cliente, desde que me entendo como adulto, né? Meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi baseado na teoria de gestão de relação com o cliente. Depois eu trabalhei nesse segmento em empresas SaaS, participei da fundação de algumas iniciativas que tinham também como objetivo aprimorar ou melhorar alguma etapa da relação entre o cliente e a empresa. E agora, pela High Platform, a gente está fazendo um trabalho, né? A High é um SaaS, e a gente está fazendo um trabalho, acho que bastante único, de ser uma empresa de jornadas do cliente, de gestão de jornadas. Então, a gente começou muito fortemente na parte de atendimento, de onde veio aí os nossos primeiros anos de vida, e mais recentemente, eu diria aí no último ano e meio, 2, a gente vem trabalhando muito a parte de venda, de conversão, de atração. A gente hoje consegue entregar aí um produto, vamos dizer, bastante completo que atua em fases distintas aí da relação cliente-empresa. É isso, eu tenho 47 anos, sou paulistano, estou nesse momento liderando aí a RAI, sou pai de um garoto, casado, tenho 5 cachorros e tenho aí os meus hobbies, mas sem estender demais a minha introdução. Muito bom, Cello. Você sabe que aqui o conceito que a gente gosta sempre de trazer aqui para o podcast é buscar nos nossos convidados não só a experiência dele nas empresas que ele tem passado, mas conceitos também para justamente trazer esse embasamento para os nossos ouvintes. Então eu quero começar perguntando para você, como é que você define o conceito de LTV, o Lifetime Value, e qual a sua importância para as empresas, especialmente aquelas que atuam no setor de atendimento ao cliente? Essa sua pergunta ela é muito boa, Léo. E para me preparar para vir para a conversa com vocês, né, que achei que era necessária, apesar de ser o meu dia a dia, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o conceito de LTV. E foi curioso, porque no Google apareceram 10 entradas diferentes com 10 conceitos diferentes para LTV. E aí eu achei muito engraçado, né? Achei no mínimo curioso. Mas vamos lá, eu que vivo isso, né? E o negócio que eu trabalho tem como objetivo melhorar o LTV das empresas, que são clientes da High Platform, né? Desse negócio. O que eu acho que é o mais fácil de se entender e o mais objetivo, e por isso que é o que eu mais gosto, é o valor deixado pelo cliente para aquela empresa durante toda a relação, durante toda a vida de consumo que ele vem a ter com aquele negócio. Então, eu estou falando de forma mais abrangente, talvez, porque em alguns setores você consegue deixar isso mais específico, mais fechado, né? O varejo usa muito o conceito de RFV, que é recência, frequência e valor, que no final do dia ele é uma forma diferente de se olhar o LTV, ou ele pode ser considerado até um input para se calcular o LTV. Já no negócio de software como serviço, você olha para o LTV de maneira que a receita recorrente ela vá, quanto tempo você tem de contrato, a soma da receita recorrente, né? Como que é a variação daquela receita recorrente no final do período ou ao longo dos anos. Então, no negócio de software como serviço, como a RAI, a gente olha para o LT, olha para o LTV e olha para o custo de aquisição do cliente. Existem essas particularidades, trouxe 2 aqui e não vou me estender mais. Mas o melhor conceito é esse, né? A melhor forma de se entender é essa, de, poxa, qual que é o valor deixado pelo cliente ao longo da relação que ele tem com determinada empresa, tá?
Agora, o que você, né, você fez duas perguntas em uma. Você falou do conceito e você falou de qual a importância para as empresas que atuam no setor de atendimento ao cliente. Eu entendo que o LTV, ele é o indicador mais estratégico que alguém que está pilotando atendimento deveria olhar. E eu sei que essa é uma colocação um tanto quanto impositiva da minha parte, terminativa, mas por que eu estou falando isso? Porque existem inúmeros indicadores que são importantes, mas que trazem, e aí é onde eu tenho, né, alguma vivência, eu vejo muitos das empresas de atendimento olhando para indicadores que são mais operacionais. De novo, eles são importantes. Então você olha lá, ó, é o tempo médio de atendimento, é o tempo de espera em fila, é o tempo médio de primeira resposta, é a resolução, né? Quantos contatos são resolvidos na primeira chamada. Então você tem uma série de indicadores, mas que mostram muito e tem um enfoque muito grande na produtividade da operação. Enquanto o LTV, ele tem um valor estratégico porque ele está mostrando o quanto que aquele cliente é um cliente retido, satisfeito, que volta a comprar, que volta a consumir. Uma equipe de atendimento deveria ser também mensurada, deveria também ter como objetivo a geração do LTV, porque um atendimento melhor faz com que você tenha uma propensão maior daquele cliente voltar e consumir. É meio óbvio, né? A gente normalmente faz negócio e consome, e aí eu estou falando agora enquanto consumidor, muitas vezes a gente prefere até pagar mais, mas você vai fazer negócio com marcas que você tem identidade, né, identificação, e que você tenha boas experiências de relacionamento e atendimento, quando necessário. Então, eu entendo que o LTV ele pode ser também a consequência de um bom atendimento. Eu acho fundamental, eu ainda não vejo esse como um indicador tão difundido nas operações de empresas de atendimento, ou mesmo em operações de atendimento, quando eu acho que ele deveria ser mais difundido. Excelente ponto, Cello. E, cara, eu te admiro por isso. Você tem um pensamento estratégico muito claro. Você até falou, é óbvio. Cara, o mercado não vê como óbvio algo tão importante assim. Vejo muitas empresas olhando, por exemplo, o custo momentâneo de colocar mais um ou menos um operador de atendimento, sem contar o LTV. E, às vezes a pessoa vai medir o LTV e paga fácil aquele operador a mais ou a menos. Então, é um elemento estratégico, com certeza, como você falou. Zapata, se você me permite, eu acho que existe uma carência muito grande disso que você acabou de citar, que é a gente conseguir mostrar matematicamente os efeitos de investimento no LTV. Eu, enquanto fornecedor, também tenho tentado levar um pouco mais isso para o mercado, né? Não só como um entusiasta e um participante, mas também enquanto fornecedor. E eu acho que vocês, Léo e Zapata, também tentam fazer isso. Eu vejo pelos conteúdos, eu vejo pela forma, Zapata, né, que eu te conheço há muitos anos, pelo aquilo que você acredita, pelo quanto que eu entendi da metodologia tua de trabalho, que a gente tem ainda uma lição de casa aí enquanto participantes desse ecossistema, que acho importante. Sim, estratégico, total. E indo nessa linha do LTV especificamente e da sua importância estratégica, o que você diria que são os principais desafios que as empresas enfrentam ao tentar melhorar o LTV dos clientes? Zapata, eu acho que o primeiro deles começa na questão cultura. E, por favor, vocês me cutuquem aqui se vocês acharem que minha resposta está sendo mais abstrata, tá? Eu vou tentar trazer ela para o concreto. Mas o que eu vivencio e vejo nos meus clientes e em outras empresas que eu tenho acesso? Que a cultura ela é muito forte e ela acaba minando as estratégias. A célebre frase que a cultura come a estratégia de café da manhã, ela é verdadeira, ela não é mais um clichê aí das aulas de administração de empresas. E aí eu percebo que muitas empresas elas não têm a crença e elas não têm a cultura da retenção, da recompra, da valorização da base de clientes que já existe, da valorização de quem já é cliente. A cultura predominante, na minha opinião, é a cultura de se captar novos clientes, de se vender mais. E que não é um problema, e eu nem quero falar que e que é um problema você captar novos clientes, você vender mais. Por favor, não é nada disso. Mas você saber valorizar, gerenciar bem quem já teve uma experiência contigo para você fazer com que ele volte a comprar
é o caminho que a gente está tentando aqui ajudar as empresas a fomentar isso dentro das empresas e ajudar elas a fazerem mais. Então, eu começaria sempre com a questão da cultura. E vou me estender um pouco mais na minha resposta, porque eu vejo que em empresas onde você tem líderes, executivos, diretores executivos que têm essa mentalidade, você nota que a empresa tem um comportamento diferente daquele. E eu não estou falando só empresas de recorrência, né? Nas empresas de recorrência isso é um pouco mais óbvio, mas eu estou falando também em empresas de varejo. Tem alguns casos aqui, eu não vou citar as marcas, mas você tem varejistas hoje no Brasil que fazem um trabalho muito bacana de te provocar e de te estimular para uma recompra. E você vê isso cada vez mais difundido. Você vê cada vez mais difundido a questão de cashbacks, pontos, cupons, entre outras coisas, para que a recompra volte a acontecer. Né? Nem estou chegando no nível de personalização, conveniência, não, nada disso. Eu estou ainda na questão da cultura. Então eu noto que empresas que têm dirigentes, fundadores, executivos com essa mentalidade são as empresas que têm feito isso de maneira mais interessante. Então, eu diria para você que a primeira coisa a se fazer é arrumar o tal do sponsor, o tal do patrocínio interno. Acho que esse é uma barreira, é um desafio a se enfrentar nessa história. Depois disso, entendo que você vai ter que olhar para o famoso jargão de processo, de tecnologia para te ajudar a trabalhar o LTV, porque você fazer isso em escala, você calcular em escala com uma base de cliente muito grande é desafiador, então tem software para te ajudar a fazer isso, né? Você montar um processo que te permita fazer as mensurações, trazer os números e calcular aquilo, para que você possa, enquanto um gestor de atendimento, poder levar isso para as suas apresentações internas, poder defender, poder apoiar, retornar para o seu patrocinador interno como está o andamento daquele projeto, daquele indicador. E por último, você vai ter que ter na tua camada mais operacional, no teu time de execução, gente que abrace a ideia, né? Que acredite e principalmente que consiga, né, você enquanto gestor, você consiga tomar decisões e mostrar para o teu time que caminhos podem ser criados e mudanças podem ser feitas a partir da definição e da melhoria do LTV. Então, eu tentei ir do que eu considero mais importante para o que é mais operacional, para responder a tua pergunta. Acho que são desafios, e eu vou falar que é até do meu desafio aqui enquanto CEO da empresa. A gente sofreu bastante para conseguir operacionalizar a visão do LTV. Então a gente teve lá um desafio de software, principalmente, depois de processualizar aquilo, e a gente, hoje, né, a High Platform tem 1.300 clientes, então numa dimensão dessa, você já tem um desafio relativamente grande de entendimento, né, de informação, de consolidar aquilo e transformar aquilo em um indicador que é tangível, que é fácil de se entender, mas depois disso tem o desafio meu e dos meus pares, né, e executivos, de saber interpretar aquilo e transformar aquilo em ações e planos para a empresa. Agora, Cello, você trouxe bastante teoria, mas quando a gente fala de uma empresa que tem aí mais de 20 anos no mercado e que, inclusive, você fez e ainda faz parte de todo esse processo, na sua experiência, quais as estratégias e práticas têm sido, de fato, mais eficientes para aumentar esse LTV dos clientes? Essa pergunta eu acho bastante complexa, porque a gente não tem uma bala de prata para esse negócio. O LTV, ele é um indicador consequência, vamos dizer assim. Então, ele é a consequência de uma estratégia clara e bem definida de retenção, de fomento na tua base de cliente, campanhas e eventuais vantagens para quem já é cliente. E aí você tem várias formas de se fazer isso. De novo, eu vou pegar um varejista brasileiro aqui que acho que faz isso bem e sei que tem um indicador com uma boa nota aí de LTV, vamos dizer assim. O que essa turma faz? Ela vai lá para o conceito do CRM, do relacionamento com o cliente, que é um conceito, vamos dizer assim, chave nessa história, né? Ele é um conceito, ele é um pilar nessa história, que é o seguinte, ele é entregar para o cliente conveniência, personalização e resolução. Então essa empresa faz isso. Quando você tem situações que precisam de resolução, ela é bastante eficaz na resolução, ela tenta ao máximo ser conveniente, ou seja, ela está disponível on e offline, ela está disponível em
várias formas diferentes, aplicativos, redes sociais, obviamente central de atendimento, site, entre outras coisas, né? E-mail, chat, ela é super disponível, então é conveniente para o consumidor acessá-la. E por último, e por que eu gosto de citar esse caso dessa empresa específica, é porque ela tem tentado já há bastante tempo, mesmo antes dessa questão da inteligência artificial, do GPT e entre outros aí, dispositivos de inteligência artificial, ele já tem tentado há muitos anos levar experiências personalizadas e levar mix de compra personalizado e levar promoções que sejam personalizadas. Eu tive, né, meu filho tem 6 anos, e quando ele tinha lá perto do seu 1 ano de idade, a gente comprou dessa marca. E a partir desse momento, eles começaram claro, eu percebi, né, porque eu conheço os dispositivos, conheço como funciona por trás, mas eu percebi que eu estava lá numa régua de nutrição, de relacionamento deles, e eles me mandavam ofertas, assim, muito, muito... Primeiro, eles não abusavam, né, da minha paciência, me lotando a minha caixa de entrada de SMS e WhatsApp, mas eles mandavam ofertas muito personalizadas, assim, que combinavam com o que eu, enquanto pai, queria para o meu filho, e eles foram acertando nessa história, e eu me tornei um super fã, assim, da marca. Não, eu consumo menos, mas pro meu filho eu consumo mais. Então, assim, o que eles têm? Eles têm uma recência, uma frequência e um valor meu, cara, que é bom, que é muito bom. Então, eu tô tentando aqui falar de forma prática, Léo, responder a tua pergunta, que no meu entendimento, o simples é difícil de se fazer, mas para você ter o LTV, você vai ter que ter uma venda sendo feita com clareza, um pós-venda que, quando necessário, ele tem que ser resolutivo, prático, você vai fidelizando. E aí os trabalhos de fidelização estão muito relacionados à identidade da marca, né, os valores que a marca transmite, e você conseguir fomentar com aquele determinado perfil de consumidor, você conseguir ter a troca com ele, né? Você conseguir, entre aspas, dialogar, ou seja, você provoca ele a estar de novo na tua loja, você provoca ele a estar de novo no teu site, você provoca ele a conversar contigo no WhatsApp, e você vai trabalhando essa relação, nutrindo essa relação de forma que ele consuma novamente. Então, a riqueza do LTV está nesse negócio, porque ele é um indicador que você tem que olhar para a tua empresa como um todo, né? Não adianta você ter só um atendimento que seja fantástico se as outras coisas não estiverem funcionando. O LTV ele é um grande indicador de jornada do cliente, né? Ele é um grande resultado de uma boa jornada do cliente. Legal, e gostei também de que você qualificou o LTV como uma consequência, como a gente tem alguns cursos, né, e alguns deles a gente chama de KPI reativo, que é o desenrolar de um monte de coisas que a empresa tem que fazer. E nessa linha, Cello, como é que a tecnologia especificamente tem desempenhado um papel na melhoria desse LTV e na geração de receitas por meio de relacionamentos duradouros? Eu acho que a tecnologia, falando de forma geral, a tecnologia ela traz para a gente a possibilidade de se ganhar, de se ter especialização e de se ganhar escala. Então você tem uma quantidade hoje de empresas de tecnologia bastante grande que são especialistas em determinados temas, né? Então, para o LTV, você tem empresas que estão focadas na questão de gestão da reputação, você tem empresas que são focadas na gestão de bônus e cashback, você tem empresas focadas na questão atendimento, você tem empresas focadas na questão de atração, captação e fechamento de venda. Então, você tem uma especialização muito grande, o que te permite, obviamente, ter ganhos e aprendizados profundos. Afinal de contas, a gente não sabe tudo de tudo. E a tecnologia permite você escalar o teu negócio. Então, a tecnologia permite você fazer, por exemplo, pesquisa de satisfação de gestão de reputação com centenas, dezenas, milhares de clientes, né, numa tacada só, num processo só. Você vai ganhar eficiência na tua empresa, você pode colocar pessoas para se qualificarem e fazerem coisas que são importantes, mas que ainda não têm processos tecnológicos tão profundos. Então eu entendo que todo mundo ganha nessa história, né, com tecnologia. Eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental nessa difusão e propagação do conceito LTV. De novo, eu vou trazer o exemplo que eu vivenciei. Quando a gente tem 1.300 clientes
e tem que consolidar no final do mês o LTV, né, você mostrar nos teus indicadores chaves ali nas nossas reuniões internas o LTV, se você faz aquilo manual, a chance de erro é muito grande e a gente sofreu bastante para criar o processo, né? Sofreu bastante, desculpa, eu exagerei. A gente sofreu alguma coisa, a gente teve que passar por um caminho. E hoje o processo ele é todo tecnológico, a gente, né, tem um input vindo de um software, consolida com outro de outro software, faz o cálculo e aquilo vai para um mostrador, né, para um BI que mostra o nosso LTV. Então, Zapata, eu entendo que a tecnologia ela é meio, né, ela não é fim, ela é meio e ela está aí para facilitar a vida de todos os gestores de atendimento, de CX, de CS, de vendas, no sentido de se enxergar cada vez mais indicadores estratégicos, entre eles o LTV. Agora, Cello, vamos trazer um pouco mais para a prática aqui. Você conseguiria compartilhar um caso de sucesso da High Platform com seus clientes, onde a estratégia de melhorar o LTV resultou num impacto de fato significativo nos resultados de negócio? Olha, Léo, tenho que ter um cuidado aqui para falar de casos de sucesso e falar o nome das empresas, porque sempre a gente tem questões jurídicas envolvidas nessa questão. Mas eu posso citar alguns casos interessantes, e aí eu vou falar até uma empresa que é uma empresa aí da economia recente, é uma operação digital chamada Boozer, e é um pessoal conhecido, é uma startup, já não é mais uma startup, mas é uma empresa conhecida de tecnologia, né? Pô, levantou dinheiro, fez rodadas, tal, apareceu bastante na mídia, e eles têm tentando entrar em um setor que é um setor bastante conhecido e antigo, e todo mundo já em algum momento fez uma viagem de ônibus, eu não tenho dúvida disso. E eles estão tentando trazer benefício e facilidade para o usuário que faz viagens através desse meio de transporte. E Léo, eu percebo, a gente tem relacionamento com eles há alguns anos, e eu percebo, assim, primeira coisa, o quanto que eles foram muito disciplinados na questão de promover um bom atendimento aos seus clientes. Então, você imagina que eles estão falando de um serviço que é crítico, né? Se dá errado a tua viagem, você tem... A gente não está falando de só de viagem de turismo, a gente está falando de gente que se locomove entre cidades e tem todo tipo aí tem prestador de serviço, tem gente que trabalha, tem gente que está procurando uma viagem mais barata para ir de um ponto ao outro. Então você tem uma série de, vamos dizer, responsabilidades do lado da empresa em fazer essa entrega, né? Então eu percebi neles a disciplina, a intenção de fazer com que o atendimento fosse muito bom, né? Eles até contaram alguns casos interessantes que já aconteceu da pessoa na hora de fato usar o serviço da empresa e o quanto que eles foram muito sábios de entender que eles precisavam fazer um processo de atendimento, que aquilo era o pilar para você criar lifetime value, que atendimento era, acho que a pedra fundamental para você fazer com que o cliente também voltasse a comprar. E eles foram, Léo, não só a questão de atendimento, trouxeram executivos, pessoas boas, né? Gente que é competente, que é bem intencionada. Depois eles também fizeram um negócio que para mim é muito interessante, Léo, que eles pegaram a jornada de fato do cliente, né? Então até interessante o pessoal lá de atendimento, a líder de atendimento me contando que ela levou as pessoas da empresa para usufruir da viagem que o cliente da empresa fazia, né? E aí, gerou um monte de insights e um monte de melhorias no processo e na experiência do cliente como um todo. Então você percebe que eles têm uma compreensão da jornada, dos pontos de contato na jornada, de como pode se melhorar aquilo, né? Aquilo pode se evoluir. E eu percebo eles tendo ali, né? Eu não vou abrir aqui números nem nada, Léo, então eu peço desculpas para vocês, mas você percebe que boa parte do negócio deles está baseado no cliente que volta a comprar, né? Então eles têm um jogo muito forte ali de LTV para a saúde do negócio deles. Eu acho que é um case interessante. Um case mais conhecido, e esse eu vou falar sem muito receio, porque foi uma palestra aberta em um evento grande, é o case da Azul. A Azul Linhas Aéreas, ela construiu os departamentos da empresa
de acordo com a jornada do cliente. Então, a palestra do fundador é muito rica, porque ele falou que a primeira coisa que ele fez foi desenhar a jornada do cliente. E a partir da jornada que o cliente tem, dos pontos de contato, ele construiu as equipes e os departamentos plugados naqueles pontos da jornada do cliente. Sei que a Azul agora está num momento econômico não tão bom, né? A Azul durante muito tempo tinha, acho que a maior taxa de ocupação de voo, uma recência de compra e uma frequência de compra mais altas que as outras companhias aéreas brasileiras, né? No caso, TAM e Gol. Então, eles tinham os melhores indicadores de cliente, de satisfação, PS, entre outros, eles tinham os melhores indicadores aqui do Brasil. Então, acho que é um outro exemplo que a gente também pode falar aqui de práticas que foram sendo feitas. Peguei aí 2 exemplos de transporte, mas de economias, né? Um da economia mais tradicional, um da economia mais digital, mas de 2 empresas que tentaram colocar aí o cliente no centro e que entendiam que o LTV era um indicador estratégico. Excelente, Cello. E queria puxar da minha pergunta anterior. Você comentou muito bem sobre a tecnologia, e até o que eu vou perguntar, você já deu umas pistas, mas vamos juntar tudo nessa pergunta, que é o seguinte: além da tecnologia, que outros aspectos são essenciais para construir relacionamento duradouro com os clientes e, consequentemente, aumentar o LTV? Zapata, vou repetir, mas vou tentar complementar o que eu estou repetindo aqui, tá? A questão cultura, ela, de novo, é fundamental nessa história. E por que eu estou falando da cultura, Zapata? Porque muitas vezes, para você construir relações fortes e duradouras, que é base aí para um LTV positivo, um LTV bom e saudável, você tem que... A relação passa por problema. Pegando aqui o meu caso de uma empresa que é B2B, provedor de software que funciona 24/7, para missão crítica. Poxa, Zapata, software é inerente do software, né, ter problema, bug ou ter uma eventual instabilidade. Por exemplo, Netflix estava instável agora às 13 horas do dia de hoje, dia 21 de maio de 2024. Então, você imagina a proporção para gerenciar uma situação como essa, né? Netflix tem 60 milhões de assinantes, eu não sei exato, mas são alguns milhões de assinantes. Eu estou falando tudo isso, fazendo esse preâmbulo para falar da cultura, porque entendo que é chave você ser transparente quando você tem um problema. É chave você refletir os valores que a empresa tem, que a marca tem, você refletir isso na ponta, no vendedor, no especialista em atendimento, no gerente de sucesso do cliente. Essa turma que está fazendo contato com o cliente, é fundamental você transmitir os valores. Eu estou falando da transparência porque eu entendo que isso é a base das relações, né? Você ter transparência, você ter a honestidade, a clareza de assumir um erro, de assumir um problema, de uma falha ou uma não entrega. E eu estou começando do lugar mais difícil porque eu entendo que esse é o lugar que gera as relações mais duradouras. Então, acho que cultura, e aí eu falei da transparência, mas dentro de cultura a gente pode olhar para muita coisa, é de novo um dos pilares para a questão de complemento à tecnologia e de aumentar o LTV. Porque a cultura ela vai gerar, a gente tem uma empresa de respeito ao cliente. O cliente não é só um número, o cliente não é só aquela porção de dinheiro que ele desembolsa eventualmente ou recorrentemente para a gente. A gente tem respeito pelo cliente, a gente valoriza a relação com o cliente, a gente valoriza a entrega que a gente faz, a gente se coloca no lugar do cliente. Então, para mim, tudo isso tem a ver muito com cultura e com, quando a gente está falando aí, né, principalmente de lideranças, executivos, esse é o lugar a se trabalhar. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é mais ou menos o seguinte: a cultura não é um aspecto do jogo, ela é o jogo em si. Mas, Zapata, complementando a tecnologia, eu falei bastante de cultura aqui, mas não vou deixar de falar do quanto é importante você ter processos internos que suportem aquilo que você quer entregar, do quanto que é importante você ter times coesos e falando a mesma língua. Eu, quando comecei no mercado de trabalho, o paradigma lá dos anos 90 era muito assim, puxa, a gente está preocupado em vender. O que vai acontecer depois, não sei. E também não sei se queremos saber, né? Então, carregando um pouco nas tintas aqui, a preocupação número 1 era em vender, em trazer receita, traz receita, mas não em manter. O LTV e o conceito do LTV, a beleza dele, a riqueza dele,
Tá nessa necessidade de obrigação, vamos dizer assim, de compromisso com o cliente, de responsabilidade com o cliente, para que ele volte a consumir, para que ele seja um evangelizador, um propagador do produto, da marca, entre outras coisas. Esse é o lugar aqui que a gente tem que olhar, e de novo, a tecnologia ela é um meio. A cultura e os processos bem definidos vem em primeiro lugar, depois você encaixa a tecnologia aí nesse tripé, vamos dizer assim. Muito bom, Tchela, muito bom. Bom, gente, exploramos aqui nesse bate-papo sobre os conceitos e impactos no negócio do LTV, o Lifetime Value, com um tema muito bem explorado pelo Marcelo Pugliese, usando toda a sua experiência e vivência nesse mercado que ele já está há muitos anos. Marcelo, queremos agradecer a sua participação aqui e agora eu vou deixar o microfone aberto para você passar uma última mensagem para os nossos ouvintes. Uau, eu que agradeço o papo com vocês. Estou super à disposição aí, quero deixar aí os meus contatos para que quem tiver a fim de conversar sobre LTV, sobre sem compromisso, sobre retenção, atração, jornada do cliente. Poxa, é um assunto que adoro, vivo ele aí há 25 anos quase, e então eu estou super à disposição, super agradecido. E queria aqui, acho que a minha mensagem é: o simples é difícil de ser feito. Essa é a minha mensagem. A gente muitas vezes fica querendo sofisticar enquanto não está fazendo simples, e eu acho que esse é o caso aí do próprio LTV, entre outras práticas que a gente pode adotar na jornada dos nossos queridos e caros consumidores. Muito bom, mais uma vez. Obrigado, Tchelo. Pessoal, bom, queria que vocês continuassem acompanhando o nosso podcast, tem muita coisa boa pela frente. Até mais, até os próximos episódios. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.